Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Estação Liderança. Nós estamos aqui com uma convidada extraordinária, Ana Paula Velar, executiva de RH, com uma bagagem de experiência extraordinária para falar do papel do RH nos processos de transformação cultural. Então sejam todos bem-vindos. Estou aqui com a minha amiga, minha colega de trajetória, Regina Sotomayor, que vai apresentar a Ana e a gente já começa. Bom, Ana, é um prazer ter você aqui conosco, um privilégio. Você tem uma experiência maravilhosa que eu tive a oportunidade de acompanhar bem de perto, né? Então, muito obrigada pela sua presença e você se dispor a compartilhar essa tua linda experiência. Obrigada. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. A Regina é uma pessoa muito querida para mim, de muitos anos. A gente fez vários trabalhos juntas, né? E continuamos fazendo. A Dilson, acompanha o seu trabalho, muito legal, admiro muito. Então, é uma realização para mim estar aqui, agradeço mesmo. Muito bem. Bom, queria que você falasse um pouquinho de você, Ana, desse tempo que a gente conversou dos bastidores aqui, dessa experiência. E é muito bom quando a gente tem numa mesa, né, essa questão da gente valorizar, respeitar e admirar o trabalho do outro, né? Isso também mostra que a gente tende a estar no caminho de construção de coisas maravilhosas. Mas fala um pouquinho da Ana, não sei se a Rê tem uma pergunta mais específica aqui para isso. Eu acho que a Ana ela tem uma experiência bastante interessante do ponto de vista em processos de transformação, né? Que é a tônica de 2000 para cá, né? E ela, na realidade, tem uma experiência forte como BP, né? Sim. E como executiva na carreira, né? Participando de processos de transformações culturais. Então, a questão que seria interessante que você abordasse, né? Como você vê o processo de transformação a partir da lente do BP, né? E também da posição de executiva de recursos humanos. Se puder nos contar? Sim. Primeiro eu gostaria de começar um pouquinho contando como é que funciona o RH antigo para cá, né? Tá. O recursos humanos, ele tem muito, ainda tem um pouco, mas já mudou bastante, mas ainda vem com esse olhar de células, fechado. Então, o RH, ele acredita no que é o melhor. Então, nós estudamos e a gente sabe o que a gente vai propor para os colaboradores. Quando a gente fala de BP, a gente muda totalmente, é uma mudança de mindset mesmo, porque a gente sai da nossa caixinha de especialista e a gente vai ser especialista dentro do negócio. Então, a gente vai entender o que realmente o negócio precisa, a área que a gente está atendendo precisa. Então, é uma transformação muito grande. Quando eu comecei em RH, 29 anos atrás, a gente falava, olha, então o que é melhor para a pessoa é isso. A gente fazia o PDI junto com o gestor, mas a gente sempre dava a nossa visão, a nossa opinião, fornecia o que a gente acreditava. A partir do momento que a gente se transforma em BP, a gente fala, opa, peraí, a gente vai lá na área, ouve o que o cliente quer, né? Então, a diretoria que a gente atende começa a trabalhar e ver a importância do RH. O RH não é somente alguém que vai fornecer o serviço, o RH vai dar o diferencial, vai fornecer informações e vai fornecer sugestões. E também uma coisa que eu acho muito importante é a gente também pensar que BP não é só tirador de pedido, né? Eu acho que isso é muito interessante colocar. Fantástico. Tem um ponto quando você traz essa mudança de mindset mesmo, né? E eu lembro, né, de como as empresas não estavam preparadas para isso. Não só os RHs, os departamentos Sim. da empresa não estão preparados, né? Então, o que o cara do RH, a pessoa do RH está fazendo aqui, né? Então, compreender esse negócio, como nessa mudança de mindset, se você percebe resistência nisso ou teve mais abertura para a sua experiência? As áreas aceitaram mais essa participação do RH com essa função de business partner ou teve mais abertura ou mais resistência? Essa que é a questão. Resistência. Resistência. Porque assim,
ainda o RH é visto, é lógico que a gente está no processo de mudança nesse sentido, mas ainda é visto muito como suporte. Então, as pessoas questionam por que o RH está aqui nessa reunião de negócio, ou por que o RH está inserido aqui falando sobre resultados. Então, tem resistências. Tive muitas e ainda tem resistências. Só que a gente precisa se enganchar, né? Eu acho que a gente tem que mostrar por que a gente está participando. A gente tem que mostrar os benefícios, vender a utilidade, isso. né? Exatamente. Tem que mostrar essa contribuição. Então, a gente tem que fazer entregas. Eu acho que essa entrega, muito linkada ao negócio, é o que dá o diferencial. A partir de um ponto que as áreas falam, mas cadê o RH que não está aqui? Então, a gente muda isso, né? Inicialmente questiona por que o RH está aqui, depois fala, mas cadê o RH que não está aqui? Né? Eu acho que quando a gente começa a realmente falar, a gente está prestando um valor aqui. Sobre a resistência, eu vejo que a empresa tem estágios de evolução de consciência, Sim. né? Então, todo esse processo que você está trazendo, e nós estamos trazendo o posicionamento de RH, o entendimento do RH, a valorização do capital humano, a valorização das pessoas, está muito relacionado em que estágio as organizações se encontram culturalmente, né? O estágio de evolução cultural. Então, quando você fala da resistência, está muito associado a isso, né? Em que estágio que a organização se encontra nesse processo. E a área de recursos humanos, como você trouxe, que essa dicotomia, né, de resultados e olhar para o humano, né? Como que você acha que isso, dentro da sua prática, trouxe isso de forma diferente? Ou seja, a partir dos processos de transformação, o que você encontrou dentro dos processos de transformação que enriqueceu esse olhar da organização e passou a valorizar a área de recursos humanos nesse processo? Você poderia contar a sua experiência? Primeira coisa, nós somos especializados em gente. E assim, a empresa é feita de pessoas. A empresa pode ter o segmento que for, ela é formada por pessoas. Então, eu acho que esse é um diferencial grande, a gente ter mais facilidade em lidar com conflitos, em entender o ser humano, e isso facilita o processo, né? Eu vivi experiências em empresas grandes, por exemplo, que eu atendia uma diretoria que tinha 600 pessoas. Então, nós nos tornamos como se fosse o gerente de RH daquela diretoria. Porque a gente sai daquele papel, eu sou da área de treinamento, eu sou da área da seleção, eu sou do departamento pessoal, eu conheço tudo ali. Para eu atender essa diretoria, eu tenho que conhecer. É lógico que eu tenho o apoio das áreas especialistas, porque são as áreas especialistas que vão dando o que a gente precisa, né? Mas nós que precisamos conhecer tudo. A gente precisa conhecer legislação, a gente precisa conhecer os processos do departamento pessoal e todos os segmentos para que a gente possa apoiar a área. E aí, eu queria também contar um pouquinho do processo de mudança especificamente. Quando a gente fala do change, né? Quando a atuação do RH é fundamental. Eu já vi empresas fazer o change sem o RH. E é muito conflituoso, porque quando a gente fala do change, a gente está falando das pessoas agirem de uma determinada forma diferente do que elas sempre agiram. E como é que você prepara as pessoas para isso? Né? Então, o RH, próximo a isso, a gente pode, primeiro, analisar se as pessoas que estão lá são as pessoas que realmente vão conseguir fazer a mudança, que é um ponto fundamental, né? Crucial. Quando a gente tem uma pessoa, um grupo que segura essa mudança, a mudança não acontece. Então, essa análise de perfil é muito importante. O desenvolvimento das pessoas. Ok, eu tenho pessoas que vão fazer, só que pessoas que não estão preparadas. Então, o desenvolvimento dessas pessoas. E aí, o desenvolvimento de todas as competências que a gente precisa para fazer o change, né? Então, o RH, na mudança cultural,
é importante em todas as fases. Né? Eu acho que isso precisa ficar muito forte, assim, muito claro para as empresas. Né? Às vezes dá a sensação, né, Ana, que há um reconhecimento da necessidade da mudança, mas como fazer, para onde ir, é outra coisa, né? O que você está trazendo, às vezes se tem muito claro em relação ao negócio, né? A mudança de modelo de um negócio, a mudança de processos, o uso de tecnologias. E as pessoas esquecem que são as pessoas que vão fazer tudo exatamente. isso. Mas o como fazer do ponto de vista de articular as pessoas em direção a essa mudança, né? Como analisar os gaps existentes, Sim. de onde eu estou, para onde queremos ir, quais as competências a serem desenvolvidas, né? O posicionamento estratégico, né? Da mudança, olhando para a área de recursos humanos, para as pessoas que estão lá, como eu preparo, como identifico talentos, né? Como eu vejo a organização no futuro em relação a valores, né, em relação à capacitação, como você trouxe. Então, o RH é a área que tem mais recurso, né? Sim. Para que se possa contribuir nesse processo e realmente ter estrutura do change. Né? E a vantagem também da participação do RH é que a gente acaba ficando com a visão do todo. Porque quando eu tenho várias áreas, né, fazendo a mudança, sim, a área defende muito a parte dela. Né? E o RH não, de uma forma mais neutra, ela tem a visão do todo e fala, essa área precisa modificar isso, eu preciso investir mais no desenvolvimento dessas pessoas, esses gestores estão com dificuldade, então a gente consegue trabalhar em todos os níveis, o que é um ganho muito grande. Então eu consigo ouvir o colaborador que é um analista júnior, eu consigo ouvir o diretor. Então, esse contato com todas as áreas e todos os níveis facilita muito o processo de mudança e também eu vou identificando rapidamente os conflitos que vão surgindo. E aí a gente vai trabalhando os conflitos para a solução, porque se a gente não trabalha os conflitos, a gente não consegue fazer o change. Né? Tem um ponto que eu queria aproveitar da sua fala, quando a gente, né, você traz uma questão de que tem que ter o alinhamento do tempo para a mudança, essas pessoas vão conseguir atender esse tempo. Sim. E eu tenho uma dúvida, um receio de que isso não aconteça como deveria acontecer. A transparência de que a mudança precisa ser executada em tanto tempo. Né? Porque resistência vai acontecer, mas sim, as pessoas que estão lá têm condição, essa mudança pelo time da empresa ela precisa ser feita em 3 anos, em 2 anos. O quanto isso é transparente, porque tem uma questão que a gente fala bastante da evolução de consciência organizacional, que é um valor da espiritualidade, que é a justiça. Então, não há justiça se não há transparência. Você olha, estamos juntos nesse processo de 2, 3 anos? Estamos, isso vai nos desafiar por esses pontos. Na sua visão, na sua experiência, isso é enfatizado, menos enfatizado? Por onde você passou, é ou não, e olhando para o mercado, acho que essas duas visões que são importantes aqui. Primeiro a gente tem que convencer as pessoas, os gestores, as pessoas responsáveis pela mudança, que existe um período necessário para que a mudança aconteça, porque as pessoas querem a mudança imediatamente. Para ontem. Elas querem que as pessoas, os colaboradores já estejam preparados para a mudança, elas querem que os processos estejam... Né, Regina? Você tem experiência, você sabe muito bem. Então, assim, as pessoas querem realmente que a mudança seja uma varinha de condão. Então, a gente tem que primeiro fazer esse ajuste de expectativas. E aí, eu acho que trabalhar a liderança é muito importante. Eu acho que é um dos pilares mais importantes na mudança. E dizer assim, tem um período para as pessoas que vão ficar, se adaptarem a essa mudança. Tem um período que é o período de recrutamento e seleção também, porque a gente não tira as melhores pessoas da cartola. Sim. Toque essa pessoa. Existe um tempo também e depois tem um tempo de adaptação desse novo colaborador. Não. Então, assim, tem todo esse preparo. Respondendo a sua pergunta,
não é tão transparente como deveria ser. Eu concordo plenamente. Eu achei linda essa palavra que você trouxe da justiça, né? Muitas vezes é injusto, né? Eu acho que muitas vezes não é colocado de forma tão transparente, e aí a pessoa fica também pega de calça curta. Por isso que a gente fala, precisa dar muito feedback, dizendo... Comunicação ser forte, né? A comunicação ser muito forte. E no dia a dia, porque no momento que começa o change, é muito insano, assim, é muita correria, é muita reunião. Tenso, né? E as pessoas acabam não valorizando tanto esse feedback, essa comunicação mais direta com o colaborador. E às vezes a gente pega o colaborador meio de calça curta e fala assim, você não está mais fazendo parte. Então eu acho que o RH também tem esse papel de fortalecer o gestor nesse sentido. Porque... eu posso só contar uma história da Ana, assim... Eu vinha fazendo um trabalho, né, na organização de change, né, na organização que você atuava, e eu lembro que a Ana falou, Regina, eu preciso que você urgente venha aqui falar comigo. Aí eu falei, Ana, o que está acontecendo? Ela falou assim, no primeiro nível, no C-level da área, as pessoas não estão entendendo qual é a mudança que deve ser feita. Então, ninguém estava entendendo qual o papel de cada um naquele processo. E eu lembro que você ficou realmente muito preocupada, né? E aí eu fui participar, você me convidou a participar de uma reunião e realmente o grupo estava indo cada um numa direção, né? Sem compreender. Então, a questão da transparência, a premissa básica, né, é entender a direção. Sim. Quais são os orientadores dessa mudança, né? No caso, era uma mudança de modelo de negócio. Então, cada um estava entendendo a partir da sua área, mas sem entender o todo do processo. Então, realmente, era um quebra-cabeça desmontado, né, para formar a figura final. E acho que isso que você traz, que eu acho que é muito particular, é que as mudanças, às vezes, acontecem de uma disforme, né? Em que as pessoas, cada uma delas está num estágio de compreensão, ou de evolução, ou de consciência da humanização desse processo. Então, por isso a área do RH ela é importantíssima, né? Porque muitas vezes ela possibilita criar esse fio condutor, né? Essa visão, quais os valores que vão sustentar o processo da mudança, muito dentro dessa linha. Mas eu não vou esquecer o seu olhar, né? De preocupação. Né? Porque quando a gente trabalha o primeiro nível, sem estar compreendendo e sem estar comprando, e sem estar... Uma das coisas que eu acho muito importante os gestores precisam defender a empresa. Não a própria área. Porque, assim, a gente vê muito isso. Assim, o ego do ser humano e da liderança é muito forte, né? Então, ele fala, não, eu quero... Olha isso aqui, eu não vou abrir mão desse pedaço. E as pessoas querem que mude, mas contanto que não mexa no meu pedaço, né? E aí, quando a gente trabalha isso, a primeira coisa é falar assim, olha, a gente tem que olhar para a empresa, você não pode mais olhar para o seu pedaço. E assim, às vezes a gente precisa de um trabalho mais profundo, precisa de um coaching individual, até terapia, né? Vamos falar que alguns precisam mesmo de uma indicação terapêutica, porque tem dificuldade mesmo em abrir mão disso e falar, eu vou contribuir com todo, independente do meu pedaço, né? Então, eu acho que a gente, como RH, tem esse olhar mais comportamental. Sistêmico, né? Sim. O que me chama a atenção, e é um ponto de muita convergência com o que a gente acredita e pratica, Ana, é de que a gente fala de humanização e não dá para praticar humanização sem ser transparente. Sim. Porque é o que eu espero de você que você pode esperar de mim. Então, num processo de change, esse é ponto fundamental, porque nós vamos mudar, né? A empresa decidiu isso e a gente espera isso das partes envolvidas. Então, na hora que uma demissão acontece, ela acontece num momento de surpresa, mas não deveria ser surpresa. Não Esse isso indica um fator, um erro muito presente e comum nas organizações. E aí, o que a gente
também orienta sempre quando a gente conduz esses processos, é de que não dá para o RH não estar envolvido. Perfeito. Né? Porque ele vai mobilizar, ele vai colaborar com toda essa mudança, e o grande ganho que o RH tem na organização é que há uma troca de conhecimentos importante ali. Eu vou lá um tempo, me lembro, trabalhando no departamento pessoal, foi meu primeiro emprego, e aí chegava alguém lá e, olha, o meu chefe mandou vir aqui. Eu falei assim, ele mandou vir aqui. Aí você ligava, né? Ligava, você mandou, é para se demitir. Eu falei assim, como para se demitir? Eu trabalho 20 anos com você, eu que vou demitir? Então era usar o serviço e não a compreensão daquela relação que estava estabelecida. E o quanto disso era péssimo para a própria marca, como marca empregadora, um monte de coisa, de que aquele líder que liderava aquele segmento não procurava evoluir ao tempo de entregar isso. Então, a gente, quando fala dessa questão do valor justiça, é esse nível de transparência, né, para que a coisa funcione. E quando há um elevado nível de consciência, eu já conheci, tive clientes que até processos demissionários são assistidos com recolocação da pessoa. Sim. Porque o que acontece que pode ser que não haja só uma questão de gap de competências, mas que as pessoas não se identificam com o processo de mudança ou com o projeto de mudança da organização. Porque, de alguma forma, a pessoa se identificava com aquela organização, com aqueles valores da organização, e às vezes a transformação é tão distante disso que os valores pessoais não convergem mais com o novo modelo ou com a nova cultura estabelecida dentro da organização. Vamos pensar num processo de fusão organizacional, por exemplo, né? De empresas que são compradas, tal, e é muito comum haver um processo de não identificação com a empresa que está adquirindo o negócio. E mesmo assim, quando o processo ele é cuidado do ponto de vista da transparência, você pode fazer um trabalho humanizado, sim, de recolocação de pessoas, de preparar as pessoas para saírem, né? O próprio coaching, do ponto de vista de carreira, para que ele tem que ser as expectativas e objetivos iniciais absolutamente transparentes. Então, esse olhar, né, da humanização, quando ele está presente, as práticas são diferentes, né? As pessoas elas confundem muito o que é humanização na empresa, né? A humanização é você entender que o outro é uma pessoa, então é ter empatia e respeito. Então, o que você vai fazer a partir disso? Outro dia eu vi um post no LinkedIn, que inclusive foi super criticado, óbvio, que a pessoa colocou bexigas, bombons lá do demitido. Falando assim, que é humanizado. Então, você dá bombons, colocou a bexiga lá, obrigada por tudo. Isso não é humanização. Que respeito que você está tendo por essa saída, né? Uhum. Então, o maior respeito era você nem demitir essa pessoa, era preparar essa pessoa, ver quais eram os gaps, né? Seria o respeito master. Uhum. Mas, assim, essa pessoa não está mais adequada, ok. Então, como é que eu vou fazer para que essa pessoa se sinta o menos pior para uma situação que é muito desagradável? Então, eu acho que cuidado, esse lado mais cuidadoso com o ser humano, isso é ser humanizado. Não é passar a mão na cabeça, não é fazer tudo o que a pessoa quer, é olhar com respeito e empatia. Então, o que eu posso fazer para que essa pessoa se sinta melhor nesse momento? E humanização dentro das organizações no dia a dia, não é falar assim, eu dou o melhor benefício, sou humano. Não. Humanização é entender se a pessoa está no local certo, se ela está em flow, né? Se ela está fluindo dentro da companhia. Isso é a humanização real, né? Tem uma questão que, até esse exemplo de demissão, né, que a gente trabalha nesse processo, entender o tempo de relacionamento que a gente tem com aquele ambiente, com aquela organização. Acho que uma das coisas que eu percebo que ajuda, mas isso não quer dizer que não tem impacto, né? Tudo na vida é temporário, inclusive a própria vida, né? Então, como que eu estou utilizando potencializando essa relação, né, com aquela organização, com aquele grupo, de forma a estar produtivo, até onde
os valores conversam muito comigo. E aí tem dois olhares que a gente tem que gerar essa convergência. A parte da empresa e a parte do colaborador, né? E enquanto eles estiverem próximos ali, a gente vai fluir bem. Quando não tiver, a gente precisa falar assim, olha, isso já não combina mais. Isso mesmo. Essa tratativa que você tinha enquanto líder na empresa antes, ela não é mais permitida nesse ambiente, né? Então, você está disposto a fazer alguma mudança pessoal para continuar com a gente? Acho que esse nível de transparência, ele é necessário e ele é humano, porque você traz o outro para aquilo que faz sentido naquela relação. É complexa essa questão da organização, né? Ela tem a sua complexidade porque, na realidade, a gente ainda tem uma cultura que privilegia os resultados, a Sim. lucratividade e tudo mais. E às vezes a gente reconhece empresas humanizadas que viram fintechs, né? Que elas saem de uma relação de humanização, onde às vezes tem um significado maior daquilo que ela presta de serviços ou de entrega para uma sociedade, e vai para um processo que é puramente econômico, financeiro e tal. Não que não seja possível humanizar também uma empresa. Nós temos o mindset que não são humanizadas, porque a questão do dinheiro, ganho, né, do ganho está sempre à frente. Mas, então, por isso que a humanização ela é complexa, até pelo momento que nós estamos vivendo no mundo hoje, né? Quando a tecnologia muitas vezes vem substituir e ocupar um espaço no mercado de trabalho, onde nós nem tivemos o tempo de preparar as pessoas para não serem excluídas desse processo, né? Ou a questão de transformar um modelo de negócio, né? Onde quando você vai para uma fintech, aquilo que você entrega na cadeia de valor, o mais importante é o financeiro, né? Estou falando a grosso modo. Então, a humanização, por isso que a gente associa essa questão da humanização com os estágios de consciência, né? Uhum. Das organizações, né? Não só das pessoas, das organizações, que é assim, o que eu estou fazendo, né? Para quê, né? A quem eu quero servir e o que isso tem a ver comigo, né? Sim. dentro dessa abordagem. Ana, de tudo isso que você está trazendo aqui, isso me traz um ponto que é o quanto os RHs assumem esse papel de protagonista num processo de transformação. Sim. E o quanto isso é determinante, né, na própria condução e estrutura dos resultados que são construídos. Eu gostaria que você compartilhasse conosco isso. Quando a gente fala do protagonismo, muitas vezes a gente tem que falar de uma busca desse protagonismo. Esse protagonismo não chega de bandeja pra gente, né? Você tem que sair do RH lá na sua sala, sentadinho, bonitinho na sua mesa, e ir lá na área, ver as necessidades, conversar com as pessoas, entender o que está precisando, ter a planilha lá de resultado. Então, é ser protagonista de verdade, é olhar para as áreas, olhar para a empresa, olhar para o negócio e falar o que eu posso contribuir nesse processo. Então, é você sair assumir mesmo esse protagonismo por sua própria iniciativa. Legal. Porque a gente não vai ser convidado a fazer isso, a gente vai ter que abrir esse espaço, né, desse protagonismo mesmo. Uhum. Então, acho que eu também vejo, depois eu vindo a Rê também aqui, que assim, boa parte desse campo que precisa ser criado, ele está lá, às vezes você não é convidado. Sim. Né, convidada para participar enquanto área, né, que parte dessa construção tem um dado de previsibilidade no processo de transformação e algo que não é previsível e pode acontecer. As perguntas têm um papel fundamental de criar esse espaço de abertura, porque às vezes a própria composição do que tem já presente, já estabelecido, ela vai fomentar alguns egos,
e algumas vaidades daquela equipe, daquela diretoria. E aí os RH vão mostrar esse dado de utilidade para colaborar ali e para fortalecer a marca. Aí você vai para o ego novamente, né? Para fortalecer a marca daquela diretoria desse processo. Isso faz sentido para você, Ana? Super sentido. Primeiro, a gente precisa ter o apoio do diretor, né? Eu acho que também tem que vir esse apoio. E do diretor do RH, né? Eu acho que o RH tem que estar muito aberto também a esse novo modelo. Então, com esse apoio, porque se você não tiver esse apoio, as áreas também se recusam, né? Então, eu acho que esse apoio é importantíssimo. E aí você vai vendo o que é necessário. Então, uma das coisas que eu gosto muito é de participar dos rituais de gestão. Quais são as reuniões principais que as áreas fazem? E aí eu falo, eu posso participar dessa reunião? E aí eu vou nas reuniões de negócio, nas reuniões de equipe, nas reuniões de resultado daquelas áreas e ouço e entendo quais são as dificuldades que eles têm ali, o que é mais importante para eles, o que eles valorizam. Busco inserir uma dinâmica. Eu falo, posso trazer um aspecto sobre criatividade, sobre algumas competências diferente do que eles vivem no dia a dia. Então, a gente vai conquistando esse espaço e estando presente, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer isso que você está dizendo mesmo. Que questionamentos eu posso fazer para inserir aquilo dando resultado mesmo, né? Não é chutar a porta, né? Não é chutar a porta, né? Sou do RH, Dá quero licença, participar. uma carteirada aí. Tem uma questão, isso me fez, eu sei da sua origem, né, dessa área de desenvolvimento, e a gente tinha uma dinâmica lá que em essência ela trazia o seguinte: qual que é o seu grau de importância numa organização, pensando na organização nesse sentido aqui? Ele está diretamente relacionado ao seu grau de contribuição. Então, você foi lá para assistir, né, para se inteirar, e você, eu tenho alguma coisa para contribuir aqui. Então, é o espaço que está construindo naquele espaço para para ser convidado a estar mais. Porque senão não fica apenas num espião ali, aqui né? só vendo Eu só estou vendo, né? E né? desconfia. Então, o papel de agregar essa questão. E acho que esse é um ponto bacana para todos nós olharmos, né? E assim, sempre alinhar com o gestor um tema que é interessante para aquela equipe. Legal. Porque não é só falar, eu vou fazer uma brincadeira. Não, é algo que é linkado com as competências que a equipe precisa desenvolver. Legal. Então, a gente aproveita aquele momento para trazer algo diferente, porque eles vão lá só, a gente fica aqui vendo só os números. Não, pera um pouco, a gente vai fazer algo Legal. que vê a necessidade, né? Realmente o que a equipe está precisando, e a gente trabalha já uma competência. E aí na próxima o gestor já fala, você pode vir também, e aí trazendo coisas. Então, é uma forma de você estar se colocando, estar criando mais intimidade com as equipes, né? Legal. Eu acho que tudo isso você se faz presente, a equipe começa a te procurar, fala, nossa, essa nosso representante aqui como organização. Então, eu acho que isso facilita muito o caminho, né? Fantástico. Há um estranhamento, né, Ana? Tipo, RH entende de resultados? Vocês entendem de números? Se preocupa com isso? Se preocupa com isso, né? É bem curioso. Você anteriormente falou sobre o surgimento de conflitos, né? Dentro de um processo de transformação. Uhum. Se fosse falar da ordem dos conflitos, o que você acha que acontece com o ser humano quando se inicia um processo de mudança e de transformação e aí se dá a importância da participação do RH? Primeiro, as pessoas começam a defender o espaço delas. Eu acho que o primeiro ponto é isso. Peraí, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é meu, né? Eu acho que existe isso. E, obviamente, isso tudo é relacionado à própria pessoa, né? Porque a gente lida com pessoas muito diferentes, com histórias diferentes, com experiências, com traumas. Muitas pessoas têm trauma. Quando você aperta um pontinho ali, dói demais naquela pessoa, porque ela pode ter um trauma, né?
Então, a gente também tem que respeitar isso e compreender e saber que com cada pessoa a gente vai ter que lidar de uma forma, com cada equipe. Então, eu acho que inicia a pessoa defendendo aquele pedacinho dela, porque é a primeira forma, né, mas ela vai imediatamente para as dores pessoais, o que ela tem, né? Você acha que um processo de mudança deixa as pessoas vulneráveis? Totalmente. Existe uma vulnerabilidade muito presente, porque ela estava acostumada a fazer daquele jeito, a forma mudou, ela fala, como é que eu vou me encaixar nisso agora, nesse novo modelo? Tem gente que rapidamente cria, porque as pessoas já têm internamente preparo, tem ferramentas internas que ela consegue rapidamente fazer essa mudança. Tem gente que não. Tem gente que entra em crise. Eu já vi pessoas terem crises mesmo. Então, a gente precisa cuidar muito disso, né? No Change, a gente tem que olhar para tudo isso. Então, é bom ser neutro, não sou de área nenhuma lá dentro, que eu não preciso defender área nenhuma, eu defendo a diretoria, o projeto, a empresa, né? Na verdade. Em parte você me respondeu, mas acho que talvez tenha mais coisa ali. Quando a gente tem uma questão de que as pessoas estão vulneráveis, então quem responde melhor ao processo de mudança, né, na organização? Então, a transformação leva para uma área vulnerável. Se todos nós somos vulneráveis, quem responde melhor a esse dado de transformação? Quem tende a responder melhor? Depende muito, né? Mas, assim, normalmente, quem responde melhor é quem aceita mais. O processo da aceitação, assim, vai mudar. Aceita, vai mudar. Então, a pessoa começa já a buscar recursos para isso. Quando a pessoa já entra no processo da resistência, fala, não, mas eu não... Ou primeiro porque ela resiste porque não entende para onde vai, não entende o que está acontecendo. Ela já tem dificuldade em aceitar, porque ela nem está entendendo. Depois ela entende, mas fala, não, eu não estou concordando com isso, não estou aceitando. Sim. Então eu acho ou vai exigir muito dela, né? Ou vai exigir muito. A mudança pode ter uma exigência tanto de uma transformação dela que ela nem dá conta, né? Ou não está preparada ou não quer mesmo. Tem gente falando, não, eu não quero passar por tudo isso. Então eu acho que essa aceitação é o primeiro passo para que a pessoa consiga fazer mais rapidamente. Legal. Acho que tem uma questão do medo também, né, Ana? O medo, dúvida. ele paralisa a gente, né? Quando o medo, ele é maior do que aquilo que a gente dá conta, digamos assim, certeza. Né? Ele acaba paralisando as pessoas. E às vezes ela monta o esquema todo de defesa, né? E se justifica, arma, né? Justifica porque tem, mas no final é o medo da autodescoberta, de buscar um novo caminho, olhar para novas possibilidades. Ou mesmo não gostar do que vai encontrar. Ou né? não gostar daquilo que está se desenhando. Fala, né? não é isso que eu quero, ou então não vai ser vantajoso para mim. Se a pessoa também não vê o benefício da mudança, ela resiste mais também, né? E nesse sentido, o quanto eu gosto muito de usar aquela imagem que realmente ela é bem batida, mas é o iceberg, que dentro de um processo de mudança, muitas vezes o que conduz à mudança é o que está embaixo do iceberg, né? Não o objetivo em si, não os orientadores da mudança, mas são as expectativas, os receios, as frustrações, né? O não engajamento, que seguram todo o processo para acontecer, né? E muitas vezes não é valorizado, né? Exatamente. Foca nos objetivos, no que tem que fazer e esquece que são as pessoas que vão fazer e como é que essas pessoas vão aceitar esse processo. O sistema límbico da mudança. O sistema límbico da mudança, né? Não é o neocórtex, né? É o pragmático, objetivo, claro, onde vamos? Sim, vamos todos, a viagem é essa e tal. Aí ninguém entra no barco. E às vezes a gente ouve as pessoas falando, nossa, a gente tentou fazer a mudança e não aconteceu. Porque as pessoas foram olhando para aquilo, quando ficou para trás,
as pessoas ficaram para trás, não conseguiram acompanhar, e aí você não faz a mudança, né? Ou os otimistas, né? Que você faz uma mudança em um ano. Não, em um ano tem o antes e depois, né? E não é, tem tempos, e depende do tamanho da empresa, coloca ano nisso, né? O que eu vejo como um dos pontos do que está sendo trazido aqui, que eles são fundamentais, é de como a gente vai criando esse sentido de pertencer àquele processo, Sim. de fazer parte. Sim. E eu vejo um erro comum em boa parte desse processo de transformação, de que você não marcar as evoluções no tempo, né? Então, isso vai demorar 3 anos. Quando é 3 anos, a gente comemora junto. A gente tem que comemorar quais são os pontos de marcação que estão dentro do indicador, que a gente está construindo aquilo que a gente está querendo, se propôs a construir. E quanto isso fortalece os times, porque 3 anos é um tempo, numa intensidade, porque a intensidade do processo ela é alta, então de como eu quero fazer parte disso, mas eu preciso ver que eu estou construindo isso ao longo do tempo e vai trazer mais o meu engajamento, ou também vai me colocar de que tipo, eu não consigo acompanhar isso. Acho que essa reflexão, essa visão, ela é determinante para que conduza esses processos de transformação, né, de você, né, comemorar etapas desse processo. São os rituais, você está falando, né? É isso mesmo. A ritualizar Sim. o processo de mudança, né? Em cada Etapa, consolidação, isso cada mesmo. etapa que você consolida, você celebra para o próximo passo, reconhecendo, né? Tomando consciência, na realidade, né? Porque a gente faz o processo e, de repente, entra num processo, às vezes, até pouco observado, né? Então, a ritualização, a celebração, ela coloca suas marcas, né, da consciência. E às vezes a gente quer tanto aquilo, né? E aí quando chega, vai entrando tanto no processo do dia a dia, a gente esquece que a gente queria demais aquilo, o tanto que a gente fez para conseguir, né? Eu sou muito a favor. Até ontem eu fiz uma apresentação que a gente vai inaugurar a universidade. Eu falei, a gente vai fazer a universidade, inaugurar, nós vamos fazer um coquetel de inauguração, porque assim, a gente tem que mostrar que são coisas que são legais que estão acontecendo, não é coisa do nosso dia a dia, né? Então, eu tenho um sino na minha sala que a gente, quando fecha a vaga, eu acho que assim, que é importante a gente trazer comemorações, gols. O time faz gol, ele não comemora, todo mundo grita. A gente também tem que comemorar nossos gols, né? Não importa, mas é só um golzinho. Meu, um gol, você colocou pra dentro, é gol, é ponto. Então, assim, essa comemoração permanente, frequente, é muito importante. Né? Que eu vejo isso como bastante metafórico, não vou estar colocando, mas ele é prático quando você entra na área do esporte, né? Então, para você correr uma maratona, você tem que passar pelos 42 km, 134 metros, né? Então, não é só lá. Então, você tem, qual que é o indicador que você tem isso? Né? Quando vai para um campeonato, você ganha jogo a jogo para conseguir aquele título. Num projeto no Brasil não é diferente. Sim. Então, comemora com o que você puder, mas não deixe de comemorar essa questão. Eu vou usar uma metáfora aqui eu lembro quando meu pai, quando nós construímos a casa dos meus pais, teve um momento que era um momento de fazer um brinde. Que brinde era esse? Quando você batia a laje, que falava isso, né? Então chamava um monte de amigos fazer um churrasco ou uma feijoada, né? Essa é aquela coisa que era... Então, o exemplo simples e metafórico que a gente usa para a vida pessoal e para a vida organizacional, de como a gente brinda isso, né? E traz as pessoas e fala assim, puxa, que bacana isso que a gente está construindo. Acho que é um alerta importante, porque às vezes a gente está tão preocupado com algumas coisas, e até na redução de custos, que essa comemoração vai impulsionar isso por um tempo menor, então vai melhorar o processo como um todo. E não precisa ser rebuscado, mas ele tem que ser criado essa ritualística ali, né? Esse ritual para a gente construir esse processo. É interessante quando a gente traz isso para a questão do humano, né? E da psique humana, né? Que é um pouco com quantos símbolos e as celebrações interferem nesse processo. E acho que é interessante a gente olhar que um processo de mudança, reforçando isso que nós estamos falando, ele não é linear. Por isso que ele é importante. Sim.
Porque você organiza e desorganiza, você organiza e desorganiza, mas em patamares diferentes. Então, esse processo de evolução que é importante se ter consciência que alcança, porque você chega lá e fala assim, não adiantou nada. Não, adiantou sim. É uma espiral, né? Exatamente, uma espiral. Nós andamos, até aqui nós andamos. Às vezes a gente dá uma voltadinha, né? Às vezes dá uma travada, né? Fica naquela rodinha, né? Para naquela onda, sim, né? Mas é em espiral e esse processo de ritualização ajuda a entender isso do ponto de vista até do nosso recurso, né, psíquico de entender isso simbolicamente, né? E acho que quando se trabalha grupos, como você trouxe realmente, colocar todo mundo numa mesma roda, no mesmo projeto, orientados para o mesmo resultado, ou os mesmos orientadores culturais, que se identifique um crescimento, uma evolução cultural nesse sentido, esse processo ele é bem importante, porque um grupo, é incrível como a gente vê processo de evolução, né? Você assistiu, sim, porque quando é incrível, você começa, se você tira uma fotografia de um grupo, quando você inicia um processo de change, e você vai tirar a fotografia desse mesmo grupo depois de um tempo, são outras pessoas que estão ali, né? Do recurso que elas foram buscar para se reinventar, para se relacionar, para se comunicar. E né? É incrível como vai ganhando leveza, porque no começo é todo desconfortável, né? É uma coisa assim que as pessoas, será que eu teria que estar aqui mesmo, como você trouxe? E de repente é um grupo que fica leve, e que assim, traz uma... E eles ficam gratos. Gratos, exatamente. É incrível isso. Eles sofrem no começo, porque tem aquela dor da transformação. Depois eles agradecem, falam, nossa, mudou minha vida pessoal, exatamente. Assim, né? Porque eles se desenvolveram, saíram daquele casulinho ali, eu acho que é essa transformação mesmo. Então, por mais que você fale, nossa, é sofrido, é doído, mas depois eles agradecem. Então, é bem... pra gente é o aprendizado. Então, os rituais, eles consolidam as fases desse aprendizado, né? De reconhecer que o grupo caminhou, né? Quando a gente faz um coaching, né? Que a gente vê o processo de transformação por etapas, né? A pessoa tem uma meta, ela não chega no dia seguinte, em um ano. Ela vai cumprindo aquilo que ela consegue andar, mas ela consegue ver o processo de evolução, né? Como uma dieta, digamos assim, né? Tenho 10 quilos para perder. Puxa, consegui, nossa, né? Tirei o açúcar, consegui 2 quilos. Ai, que legal, né? Então você vai a recompensa do cérebro, né? No sentido que vai ficando feliz nesse sentido. Mas que são processos bem complexos, sim, né? Bem complexos. Que não dá para, muitas vezes, ter uma visão de curtíssimo prazo. E com as pessoas também diferentes, né? Cada uma reage de uma forma diferente. Né? Ana, tem uma pergunta aqui que é a seguinte. Você, ao longo dessa sua trajetória de muitos anos, né? Muitos aprendizados, trabalhando com a transformação cultural nas organizações, se teve a sua transformação e fala um pouquinho a sua transformação enquanto executiva, profissional dessa área e quais foram os pontos, né, para você promover a transformação. Que transformação você teve que fazer com você para você? Bom, eu adoro mudança, né? Gosto. Eu não tenho medo da mudança. Eu acho que isso me ajudou muito nesses processos. Mas eu precisei desenvolver competências bem significativas, assim. De entender muito as pessoas, de ouvir, porque eu sou uma pessoa bem hiperativa, né? E os hiperativos, eles têm dificuldade em ouvir. Então, eu tive que treinar muito, ouvir a necessidade e ver o que eu precisaria fazer. Desenvolver a paciência de saber, não vai ser tão rápido, não vai ser no meu momento. E também de saber, eu tenho que buscar esse caminho. Eu sou mulher, né? A mulher já tem mais dificuldade em conquistar alguns espaços. Então, também eu tive que desenvolver competências de não desistir quando eu não tinha alguns espaços que eu gostaria de estar. Em lugares da liderança com muitos homens, o que é ainda uma característica no nosso país, né?
a maioria, eu acho que ainda é a maioria dos líderes, homens. Sim. Então, uma mulher líder também tem que conquistar outros espaços, e a gente tem que desenvolver a perseverança, a persistência, dizendo, eu não estou conseguindo, mas eu não vou desistir, é esse espaço aqui que eu quero. Então eu tive que desenvolver muitas competências pessoais para alcançar, né? Tá. Deixa eu aproveitar, que é uma questão importante quando traz esse aspecto da mulher no ambiente executivo, corporativo, e eu vejo ali como quando você resiste à área, né? RH, e às vezes você resiste às pessoas. E eu vejo, né, no contato que a gente tem com vários executivas de RH, é que essa dificuldade criou uma condição de melhorar os argumentos para entrar. Né? Para abrir possibilidades. Eu vejo que essa dificuldade, vocês estão sabendo cada vez mais trabalhar esse aspecto de que trouxeram mais consistências. Então, às vezes, o RH entra, mas ele não consegue fazer. Então, às vezes, a figura masculina permitiu que ele entrasse, mas às vezes não consegue fazer, porque ele não esgotou ali uma questão de apresentar os melhores argumentos para que abrisse essas possibilidades. Isso faz sentido para você, Rei e Ana? Quando a gente fala de RH, a gente tem uma predominância feminina, né? E aí, a gente falando de negócios, como é que você vai falar de negócios? Como é que você vai cuidar dessa parte, preocupação que você tem com o negócio? Então, eu acho que tem o desafio de ser RH e de ser mulher. Porque o homem, ainda hoje, ele precisa se provar muito pouco. Ele fala aquilo, ele não tem que provar que aquilo está certo, né? A mulher não, ela tem que provar muito mais. Então, a gente como mulher tem que desenvolver outras competências para que a gente consiga um espaço maior. Ainda é assim, né? Eu desejo de verdade, assim, que logo a gente não precise mais falar desse tema, que isso aqui não esteja mais presente. Sim. Mas ainda é assim, né? A gente tem que se provar mais, a gente tem que dizer à mulher... Eu sou mulher e eu vou estar aqui, eu tenho que conquistar esse espaço, porque o homem já está ali, é o espaço, ele está presente e aquilo já é o suficiente, né? Então, luto, você é uma pessoa que é um exemplo para mim, assim, desse olhar que você tem para a mulher, né? Então, eu luto para que esse mundo, para que a minha neta já viva um mundo diferente nesse aspecto, né? Legal. Nós vivemos numa sociedade que, historicamente, né, a questão da mulher tinha um papel secundário, principalmente nas estruturas organizacionais, né? E na vida. E na vida, na vida, porque a valorização da mulher na família também era desprestigiada, né? A não ser dar à luz, né? Porque eles não podem fazer isso. Mas, de qualquer forma... O que eu vejo é que nós estamos no caminho do nosso poder pessoal e não social. Porque se você olhar dentro da perspectiva social, nós temos uma longa jornada. Sim. E dentro do poder pessoal, não. Eu posso determinar o tempo em que eu faço isso. Mesmo numa sociedade, né, machista e numa sociedade que ainda nós vivemos e nós... estamos no caminho de desconstruir, mas que não é fácil, né? Você pode existir, como você está colocando. Você tem... Porque na medida que você... Da sua autodescoberta do poder pessoal e não do poder social. Porque o poder social ainda ali não passaram o bastão, ainda na perspectiva, né, do que nós vivemos hoje. E eu vejo que... Mas é um desafio, né? Mesmo do poder pessoal, porque a sociedade inteira não facilita, né? Essa descoberta. Exatamente. Então, historicamente, as mulheres foram buscando muito, né, lentamente, digamos assim, né? Do seu exercício e do seu papel social que ela tem na educação, na linguagem, na formação, na liderança, né? Dos valores em que também as mulheres trazem, até a partir da experiência da maternidade, né? Então, eu acho interessante o que você trouxe, que o quanto que a gente se preocupa
com as netas e as filhas, do ponto de vista, e também deveríamos nos preocupar com os filhos, para que eles tenham um novo homem, um novo olhar. Uma educação eu faço quer dizer, se nós queremos, né, enquanto mulheres, que haja uma mudança no mundo, os filhos homens, né, precisam ser cuidados e ter uma visão diferente, né? Bom, essa conversa, essa troca aqui rica, aqui me faz levantar uma questão, não para ter uma resposta, mas para levantar uma questão de que o homem, por não precisar provar o seu espaço, talvez traga uma responsabilidade, ainda porque estamos no estágio que a gente está. Ao lado disso, quando a mulher vai para essas oportunidades, ou cria essas oportunidades, conquista essas oportunidades, ela tem que provar. Essa é a verdade. E isso está levando a gente para um outro nível de consciência. Acho que esse é o grande ganho. Então, eu não precisava provar, então fazia parte do clube, e acho que era isso mesmo, né? Olhando, não a generalização, mas olhando para o que acontecia. E hoje, por ter essa exigência de entrada, você está pegando, né, estamos trazendo vários exemplos de executivas que estão criando um olhar diferente, né, para a organização, e estão promovendo o que a gente está batendo na tecla aqui, que é essa evolução de consciência organizacional. Antes não precisava provar, então você não evoluía. Então você fazia mais do mesmo. Acho que esse momento marca de forma considerável essa questão da humanização, da espiritualidade, da evolução de consciência das organizações. Porque é de como essa força, esse talento, esse poder pessoal está agregando mais ao próprio processo de evolução das organizações. Isso me traz uma fala aqui, não sei se faz sentido para vocês. Nós estamos na reta final aqui do nosso podcast. Não, é que como nós estamos falando de transformação, eu acho que quando nós ainda, mulheres, estamos fazendo um movimento de ocupar um espaço de algo que também foi criado para manter isso. E eu acho que o processo de transformação social e organizacional é que o modelo que existe não serve mais, nem para o homem e nem para a mulher. Porque ele não ter que se provar, a questão quer dizer, esse processo de evolução é algo assim, é algo muito diferente de você construir uma organização com a diversidade e tudo mais, que não é um modelo que inclui, não precisa ter que incluir, reconhecer, trazer legitimidade a isso. Então, eu acho que faz parte, esse momento que nós estamos vivendo, de buscar o espaço de onde nós estamos, mas talvez para implodir esse processo de ser uma organização totalmente diferente que nós não vimos até então. Né? E acho que também a questão, quando a gente cada vez mais vai mergulhando nesse processo de evolução de consciência, isso não está no gênero. Né? Sim. Isso está num mindset que vai conduzir e quem tiver acesso, independente do gênero, vai conduzir esse processo de forma mais harmoniosa, mais contundente. Mas vamos lá, na reta final aqui do nosso bate-bola, chegamos aqui ao agradecendo super, Ana, sua participação. Eu vou fazer algumas perguntas ali, uma delas de bate-pronto ali para você completar algumas frases. Mas antes disso, e depois uma mensagem final para os profissionais de RH. Uma frase que te inspira. Uma frase ou um autor que te inspira. Se tem quem que é, compartilha com a gente. Eu gosto muito, independente até de autor, mas eu gosto muito de falar de viver o momento presente. Tá. Eu acho que a gente vive muito preocupado com o futuro, né? E deixa de viver esse momento. Então, tá aqui hoje é maravilhoso, é o que eu estou vivendo agora. Então, eu acho que... Eu até coloco no meu status lá, é viver o momento presente. Né? Legal. Humanização é? Respeito. Ok. Espiritualidade é? Essência, minha essência. Fantástico. Bom, uma pergunta, colocação, uma troca final aqui com a Ana, depois você responde aquela pergunta dos
mensagem que você possa deixar para os profissionais de RH? Não, eu só tenho gratidão por esse momento do Adilson proporcionar nosso encontro aqui. Maravilhoso. E você é uma querida, uma pessoa maravilhosa, e ter cruzado meu caminho é um privilégio na minha vida. Que agradeço. Você é uma amiga querida. Muito bem. E a gente até usando essa questão dos encontros, dos reencontros, né? O quanto a gente tem que trazer isso mais na dinâmica das nossas vidas, né? A gente reencontra pessoas, a gente encontra pessoas extraordinárias, mas às vezes deixa de conviver com elas por mais tempo por conta dessa dinâmica louca. A gente precisa assumir mais essa direção para estar um pouquinho com elas, né? Isso mesmo. E dizem que parece que está todo mundo afastado, mas a gente vai se reencontrando e formando uma egrégora de energia positiva. Né? E acho que nós temos quando tem essa consciência, essa responsabilidade, a gente fomenta isso. E no mundo de carência, de burnout, de várias questões que estão acontecendo no mundo, acho que esse é um fator determinante da gente melhorar e estimular a melhor frequência, aquela que nos une pelas coisas boas que valem a pena. Só mensagem para os profissionais de RH, você pode falar para aquela câmera ali, deixando sua mensagem aqui para todos os nossos ouvintes e seguidores aqui. Eu acho que o RH, ele é o representante do ser humano. Então, nós somos seres humanos, para começar. Então, a gente tem que trazer isso também. Eu não tenho que ser perfeito, eu não tenho que ser maravilhoso, eu sou humano, né? E lidar com as pessoas também dessa forma, né? Trazer como um humano que está ali, mas você também tem que olhar para esse resultado. Não dá para a gente ser um RH bicho grilo, né? Que está ali, não. A gente também tem que olhar para o resultado, porque a empresa vive de resultado, né? Então, é juntar isso. Fantástico. Pessoas e resultados. Fantástico. E aí, quando a gente faz isso, né, Ana Regina, a gente tem um significado para o resultado, né? Sim. Né? Uma representação do que aquela conquista traz para aquele ecossistema, para o ambiente que a gente está inserido. Então, Ana, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, foi uma delícia. Que alegria te conhecer pessoalmente, a gente já seguia ela também, né? Então a gente acaba tendo né, essa referência, mas como é bom esse contato pessoal. E para você que é ouvinte e seguidor da Estação Liderança, do nosso podcast, fique aí atento, tem material bacana sendo produzido para você que está empenhado em melhorar e ativar a evolução de consciência na sua organização, seja você um colaborador, um líder ou em suma, no geral, que seja aquela pessoa que quer fazer diferença no mundo, a partir daquele quadrado que você ocupa. Regina? Gente, é muito bom estar aqui com vocês, poder contribuir, compartilhar nossas experiências. E muito obrigada aí. E vamos lá, seguindo no YouTube. Muito bem. Beijo no coração. Nos encontramos na próxima, aí, toda quinta-feira. O podcast às 19 horas é lançado no YouTube e nas plataformas de podcast. Beijo no coração, até mais. Valeu, tchau, tchau.